Quem vai me matar? Obrigado, Josi. Toda essa introdução que eu fiz era essencial. Vocês me desculpam, vou recordar rapidamente. Então, existiam cristãos que vieram da tradição judaica, cristãos que vieram de outras religiões ou de nenhuma religião, e agora um grupo de cristãos que vieram da tradição judaica, que eram fariseus, eles estão dizendo, para ser cristão é necessário cumprir algumas coisas que estão lá no Antigo Testamento. As leis de Deus, os mandamentos de Deus. E como eu acabei de falar, muitos nem conheciam esses mandamentos. E o segundo ponto que eu estava começando a explicar é que eles tinham que passar pela circuncisão, os homens, né? Só homem pode ser circuncidado. É cortar o prepúcio, né? A pelezinha na ponta do pênis. Só para vocês saberem, agora uma curiosidade para vocês saber disso. As mulheres esposas de judeus são as mulheres no mundo que menos têm câncer no útero. Por quê? Simplesmente por causa dos seus maridos circuncidados. Um homem circuncidado transmite menos doenças para sua esposa por causa da circuncisão. O pênis ele está sempre mais limpo do que quando não circuncidado. E a circuncisão deve acontecer no 8º dia. E tem uma questão que muitos médicos não sabem disso, mas no 8º dia, nós, homens, o sexo masculino, tem a vitamina K no ponto mais alto de toda a nossa vida. É a época em que o nosso corpo, nós homens, menos vamos sangrar. Então, na hora de cortar o prepúcio, haverá pouquíssima perda de sangue. Então, o menino vai perder pouco sangue. Por isso, a circuncisão deve acontecer no 8º dia. Isso é uma decisão de Deus, que no 8º dia terá que ser circuncidado. Olha só quanta sabedoria, né, o povo judeu carregava, muitas vezes por questões de religião, mas nem sabia o que tinha por detrás também dessa lei de Deus. Muito bem. Aí, Paulo e Barnabé ficam sabendo de que os novos cristãos convertidos, que não vieram da tradição judaica, estão agora em parafuso. Mas nós vamos ter que ser circuncidados? Nós temos que primeiro estudar a lei, e então começa um conflito dentro da igreja cristã. Alguns, como Paulo e Barnabé, vão dizer, não, isso já era, isso faz parte da antiga aliança de Deus com o povo de Israel. Agora, na nova aliança, e essa nova aliança é feita através de Jesus Cristo, é através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Isto não é mais agora regra. Agora, o que prevalece é a graça. Mas só Paulo e Barnabé dizer isso não bastava. Então, começou um conflito muito grande dentro da igreja cristã e ficou decidido de que teria que ser resolvido essa pendenga, esse problema, lá em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Vocês se lembram quem tinha ficado em Jerusalém? Alguém se lembra? Foram os apóstolos. Eles ficaram lá. Os apóstolos estavam reunidos em Jerusalém, e então há uma reunião que a gente considera dentro da igreja cristã como o primeiro concílio da igreja cristã. O primeiro concílio da igreja cristã foi para discutir um assunto. Os novos convertidos, que vêm de uma tradição não judaica, precisam passar pela circuncisão e precisam obedecer toda a lei do Antigo Testamento? E aí, depois de muita conversa, chegaram à conclusão de que não terão que ser circuncidados e não terão que conhecer a lei para cumpri-la. Quando eu digo isso com toda a ênfase, eu quero mostrar para vocês
de que, bem provavelmente, se a decisão tivesse sido o contrário, nós não seríamos uma igreja cristã, mas seríamos uma seita dentro do judaísmo. E Paulo e Barnabé vão trazer para essa reunião, Paulo de forma especial, porque isso é toda a teologia do apóstolo Paulo, a gente chama isso de teologia paulina. Paulo vai dizer o que nos torna cristãs e cristãos e pessoas salvas é a graça de Deus através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós, seres humanos, nada podemos fazer para agradar a Deus. Agora, uma vez que a gente aceita a graça de Deus, o presente de Deus, aquilo que Jesus Cristo, filho dele, fez na cruz por nós, a gente automaticamente leva uma vida de acordo com a vontade de Deus. É isso que o Paulo e Barnabé vão levar para essa reunião. E aí, então, tudo decidido, ok. Agora, como resolver esse problema? Aí entra o segundo ponto. Pedro vai dar o seu testemunho. Pedro vai dizer, que como está todo mundo com o microfone fechado, eu mesmo vou responder, né? Até vocês abrirem é sempre mais demorado. Mas vocês se lembram de a primeira conversão pela qual Pedro teve que se defrontar? Alguém, assim, só com a boca consegue lembrar o nome do sujeito? Pedro teve que ver uns lençóis cheios de bichos. Por quê? Porque ele teria que acolher um homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem que não vem da tradição judaica, mesmo que ele tivesse uma certa paixão pela religião judaica, mas ele não era judeu, né? E Pedro, ele então vai contar nessa reunião, olha, gente, eu mesmo passei pela experiência de ter que deixar para trás muitas leis e tradições do nosso povo, o povo judeu. Eu tive que ver um lençol cheio de bicho que a gente não pode comer, e Deus me falando, come, e eu disse, não vou comer. Ele, você vai comer, e ele disse, não vou comer. E Deus disse de novo, você vai comer, sim, Senhor. E foi a partir dessa visão que Pedro entendeu que o Cornélio deveria ser aceito, porque pela tradição judaica, um Cornélio da vida jamais poderia ser aceito dentro da religião judaica. Agora, Cornélio vai se tornar cristão e ele não precisa obedecer os preceitos e os mandamentos lá do Antigo Testamento. Então, Pedro vai dar esse testemunho, é o testemunho de Pedro que vai fazer toda a diferença. E aí entra um sujeito chamado Tiago. Alguém sabe quem é esse Tiago? Quero ver, ó. Agora pode abrir o microfone para falar, porque eu quero ver quem sabe quem é esse cara. Esse Tiago não é o irmão de Jesus Cristo? Muito bem, é isso mesmo. Sinal de que você anda escutando as minhas palavras pastorais lá do YouTube. Lá eu falei várias vezes desse Tiago, né? Tiago, ele, antes de Jesus ressuscitar, ele achava que Jesus estava lelé da cuca. Ele, junto com todos os irmãos e irmãs, né? Só Maria, a mãe, que conseguia ver que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas os irmãos achavam que ele estava ficando doido, com tudo aquilo que ele falava, né? E ainda falar que é Filho de Deus, não sei o quê. Se bem que Jesus poucas vezes disse que eu sou o Filho de Deus. Mas Tiago, depois da ressurreição de Jesus Cristo, ele tem um encontro com Jesus, o Jesus ressurreto, né? O irmão dele ressurreto, e o Tiago, então, é convertido por Deus e ele se torna uma liderança religiosa lá em Jerusalém. Ele se torna pastor em diversas igrejas lá em Jerusalém. E então, esse Tiago, ele vai dizer, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma carta, um documento
onde nós vamos colocar de que não é necessário ser circuncidado, que não é necessário, quem nunca ouviu falar da lei de Moisés, conhecer a lei de Moisés, mas 3 coisinhas precisamos levar a sério. Deixa eu encontrar aqui as 3 coisinhas. A primeira é de que ninguém poderia comer comida que tivesse sido ofertada para um outro Deus, para deuses, né? Os judeus, eles tinham isso muito forte. E aí o Tiago vai dar uma de um homem muito inteligente. Por quê? Porque se Tiago também falasse, esse negócio de comer ou não comer comida oferecida aos ídolos, isso não faz diferença nenhuma, só que sempre teria problema. Por quê? Porque um judeu, a vida inteira, não comeu. Pedro foi meio que obrigado lá com a visão dele. Mas imagine, Pedro fez essa experiência diretamente com Deus. Tantos e tantos outros judeus nunca comeram esses animais considerados impuros, né? E o apóstolo Paulo, mais tarde, lá quando ele vai para a comunidade de Corinto, ele cria a comunidade lá, bem mais tarde ele vai escrever, na verdade, 3 cartas, só sobraram 2 dessas cartas para a comunidade de Corinto. Ele vai escrever o seguinte, deixa eu abrir aqui. O apóstolo, lá no capítulo 8 e 9, ele vai trabalhar toda essa questão de carne oferecida a ídolos. Ele vai dizer o seguinte: não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenham cuidado para que esta liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Olha quanta sabedoria por parte do Paulo ao resgatar uma coisa que Tiago tinha proposto colocar num documento, na carta. Não devemos comer comida de carne que foi sacrificada aos ídolos. E agora, lá bem mais adiante, Paulo vai dizer, olha, gente, se a gente comer ou não comer, não vai fazer nada de diferença. Agora, o que a gente não pode é ser pedra de tropeço para as pessoas que são fracas na fé. Então, se eu sei, né, que a Regina não come carne sacrificada aos ídolos, eu, quando for na casa dela, ela obviamente não vai oferecer, mas no dia que eu convidar ela para vir na minha casa, eu não vou preparar uma carne que tinha sido oferecida para os ídolos, né? Mas se eu sei que para a Josi não tem problema algum comer carne oferecida ou não oferecida, porque para ela não faz diferença, isso não muda nada na fé dela, então não tem problema. Vocês entenderam a diferença? Tem pessoas que ficam escandalizadas com pouca coisa. Então, eu vou, como cristão ou como cristã, fazer de tudo para não ser escândalo para essa pessoa. A segunda coisa que vai sair nesse documento é que deveriam se abster, o cristão e a cristã deveriam se abster da fornicação. É de uma vida sexual depravada. E naquela época era a coisa mais comum do mundo, uma vida sexual totalmente depravada. De forma especial, no mundo fora do judaísmo. Dentro do judaísmo havia regras muito claras. E aí, essa tinha que ser a marca registrada da diferença de ser cristão ou cristã nesse mundo. Não ter essa vida sexual depravada que era tão comum nas outras religiões. E a terceira coisa, deixa eu ver aqui, sim, não comer um animal que não tivesse sido sangrado, tirado todo o sangue dele, né? Que ainda tivesse um pouco de sangue. Porque, dentro da tradição judaica, o sangue era a vida, né? E a vida é de Deus, então seria assim um insulto para Deus. Então, são coisinhas que eles chegaram a acordo para botar num documento para que esse documento, então, pudesse ser levado adiante.
E aí, então, duas pessoas, deixa eu ver o nome delas, Silas, alguém me ajuda aí? Silas e Judas, né? Silas e Judas são pessoas escolhidas para acompanhar o Paulo e o Barnabé de volta lá para aquelas cidades, Antioquia e todas as cidades, né, que a Noemi falou na vez passada, para eles voltarem com esse documento na mão, mas para não ser uma simples carta. Então, Silas e Judas são duas lideranças religiosas lá de Jerusalém, vão junto para confirmar que aquilo que Paulo e Barnabé têm na mão como documento realmente é um documento verdadeiro e que ele surgiu a partir de uma reunião, de um concílio lá em Jerusalém. E aí, por fim, nós vamos ter que Paulo novamente volta para a estrada e anuncia o evangelho a todas as pessoas com quem ele tem a oportunidade. Olha que testemunho bonito, né? Muitas vezes a gente, como cristão, tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo, mas a gente fica caladinho, fica com vergonha, né? Fica com medo de ser zombado, mangado da gente, né? Paulo não perdia a oportunidade nunca, né? Então, esse é o conteúdo do capítulo 15. É um capítulo muito rico e cheio de curiosidades, né? Mas agora eu gostaria de conversar então com vocês e eu gostaria que, assim, quem quiser abrir o microfone para participar, né? As perguntas que eu lancei, porque elas vão ser desafiadoras para nós, né? Primeira pergunta, deixa eu colocar aqui, calma aí. Deixa eu compartilhar a tela. Dá para ler, né? Quais são as tradições que existem em nossa igreja e que são, na verdade, tradicionalismos e que criam muros? Quem quer começar a colocar aí? Alguma coisa que nós temos na igreja que, na verdade, nem é tradição, mas é um tradicionalismo, né? E eu faço a diferença entre tradição e tradicionalismo. Tradição é aquilo que realmente é importante. Tradicionalismo é uma coisa que um grupo de pessoas acha que é importante, mas não é tão importante, né? Alguém se lembra de alguma coisa? Pastor, diga. Eu acho, a gente sente assim na igreja luterana, que existe um certo tradicionalismo com relação à tradição de ser uma igreja de origem alemã. Então, as pessoas no Sul têm muita tradicionalismo e as pessoas que não são de origem alemã são meio que tratadas diferente. Muito bem lembrado, Paulo. É uma verdade e é complicado isso. Infelizmente, é um problemão. Até rimou com alemão na nossa igreja, né? Além de ter origem alemã, e não, a gente não pode discutir, a igreja luterana nasce dentro de um mundo alemão, né? Ela vem para o Brasil a partir de alemães que foram morar tanto aqui no Rio de Janeiro quanto lá no Rio Grande do Sul, né? E depois foi para Santa Catarina, depois foi para o Paraná, depois foi para Rondônia, né? Mas agora está no Brasil inteiro. Mas assim que foi os passos de luteranos, né? Mas realmente toda a cultura alemã ela está muito enraizada com, entre aspas, igreja luterana, né? Mais alguma coisa? Depois eu comento alguma coisa aí, Paulo, sobre isso que você falou. Quem se arrisca? Cláudio, Diga, Sibeli. O que eu lembrei, a princípio, foi justamente essa tradição alemã mesmo.
Inclusive, eu pensei num exemplo aqui, numa vergonha que eu passei. Uma colega minha comentou assim comigo, uai, na nossa cidade, você conhece, não sei se os outros sabem aí, aqui o cemitério, é cemitério dos alemães. Aí uma colega minha falou assim, uai, mas aí não enterra, não é só alemão, não. Tipo assim, a gente está querendo tirar esse rótulo, né, de cemitério dos alemães para o cemitério da comunidade luterana, mas é muito difícil. Uma outra colega minha ainda perguntou assim para mim, esse eu tenho até vergonha de falar, perguntou assim para mim, uai, eu vi fulano, ele era negro, né? Frequentando sua igreja, eu achei que lá só ia alemão. Gente, eu quis morrer, assim, é vergonhoso saber que ainda tem gente que pensa assim. Ou seja, eu nem tinha noção que as pessoas pensavam, que era tão radical esse pensamento, entendeu? Então, não é só no Sul, aqui, né, em Minas, que é bem misturado, tem bem mistura, não é só alemão que tem na nossa igreja. E aqui o pessoal pensa assim, então chega a ser vergonhoso isso para a gente, eu acho. Muito bem lembrado, Cibele. Agora, vamos ver, né, como a cultura alemã, agora não sei nem como é que eu vou explicar isso. Eu estou vendo aqui na tela, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas de Teófilo Otoni. Qual de vocês aí de Teófilo Otoni não tem sobrenome alemão? Vejam só, como isso é forte dentro da igreja luterana, né? Quem de vocês... para um brasileiro falar Hollerbach, não é fácil, não. Não é brincadeira, não. E assim vai. Mas, já que você também trouxe isso, Cibele, e o Paulo foi direto ao ponto, né, como primeira colocação, eu me lembro quando eu era adolescente e jovem, eu tinha, olha, desculpa a expressão porque ela é muito forte, eu tinha raiva, muita raiva de ser alemão e de ser gaúcho, porque eu sou gaúcho e sou alemão. E tinha muita raiva. Por quê? Lá em Belo Horizonte, uma vez a minha vizinha, ela estudava alemão numa escola de línguas, né? E ela chegou para mim e disse, Klaus, eu morri de vergonha esses dias. Falei, por quê? Não, é porque alguém chegou para mim e perguntou onde é a igreja luterana. Ela era vizinha da igreja luterana. Onde era a igreja luterana? Aí eu disse, não sei, nunca ouvi falar. Não, a igreja dos alemães. Essa aqui do lado. Gente, quando ela me contou isso, eu morri de vergonha ser luterano, porque minha vizinha, que morava do lado da igreja luterana, não sabia que aquilo era uma igreja cristã luterana. Mas quando falou da igreja dos alemães, pronto, é essa que eu estava procurando. Não, não é essa a igreja que estava procurando. Estava procurando a igreja luterana e não a igreja dos alemães. Quando eu me mudei para Uberlândia, aconteceu uma outra coisa que comprova que eu tenho raiva de ser gaúcho. Onde é a igreja luterana? Perguntaram para vizinhos lá em Uberlândia. Sei não, nunca ouvi falar. A igreja dos gaúchos é aonde? Essa daqui. Só mudou o termo de alemão para gaúcho. A igreja dos ricos ainda. Eu fiquei com vergonha e sempre tive muito problema em ser gaúcho e em ser alemão, porque eu tenho essas duas coisas, né, nas minhas costas, né? Nunca pedi para nascer no Rio Grande do Sul e nunca pedi para ser filho de alemão e descendente de alemão, mas isso sempre me trouxe muito problema dentro da minha fé, porque eu tinha raiva de que minha igreja não era vista como igreja luterana, não como uma igreja evangélica, não como uma igreja cristã, mas sim uma igreja de tradições de danças alemãs, de danças gaúchas, né? E que a igreja, então, era reconhecida como igreja dos alemães e como igreja dos gaúchos. Eu tenho, até hoje, problemas seríssimos com isso, né? E isso realmente traz um empecilho. Fala, estou vendo aqui.
E, pastor, além disso, é conhecida como a Igreja dos Ricos. Muito bem lembrado. Uberlândia, eu passei por essa mesma situação, onde vizinhos, nós convidamos um dia, tinha uma festa grande lá com culto. Não existe na igreja luterana nenhuma festa que não tenha também culto. Todos aqui vocês são luteranos, vocês sabem disso, né? Antes de qualquer evento tem sempre um culto. E nós então chamamos alguns vizinhos. A igreja luterana lá, eu tenho que explicar isso para vocês, em Uberlândia, é uma casa enorme. São 400 metros quadrados de casa em cima, porque embaixo fica o salão, que é um salão de reunião e também, ao mesmo tempo, igreja, 3 salas para culto infantil e outros grupos, banheiros, cozinha industrial e um quartinho ainda para estagiário. Então, era uma casa gigantesca. Quando meu pai e minha mãe foram para lá e construíram tudo isso, meus pais são os fundadores da Igreja Luterana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quando meus pais foram lá, eles compraram 3 lotes na periferia de Uberlândia. E, obviamente, já moravam muitos luteranos. Meu pai e minha mãe ficaram lá 13 anos. Eu também, nós ficamos 12 anos lá. Um dia nós, então, chamamos pessoas para poder ir lá. E eles falaram, mas nós vamos poder entrar? Nós somos pobres. Nós não somos ricos que nem vocês. Exatamente o que você trouxe para nós. Essa questão de que na nossa igreja é vista como igreja de pessoas ricas. Todo mundo tem carro, carro chique. Não existe luterano pobre. Isso está na cabeça de muita gente. E outra vergonha que a Cibele trouxe para nós, a cor da nossa pele, né? Como se desculpa, gente, mas eu tenho problemas com as expressões, né? Eu nunca sei se é negro, se é preto, como fala hoje em dia, porque já teve o tempo que falar que preto, aí você era racista. Hoje não pode falar negro porque você é racista. Eu nunca sei qual está valendo. Mas pessoas com uma pele diferente da nossa, como se não pudessem ser luteranos e luteranas, né? Nós aqui na igreja, aqui em Ferraz de Vasconcelos, temos pouquíssimas pessoas da cor negra, né? Na verdade, assim, para ser bem sincero, eu lembro só de 2 pessoas. E a Roni, que participa, e também... o Paulo é um pouquinho, né, Paulo? É uma mistura aí. Mas a gente percebe que ainda somos uma igreja que tem um muro enorme para pessoas diferentes de nós, né? Muito bem, mais alguém se lembra de alguma coisa que é uma tradição, tradicionalismo e que, se for não feito daquele jeito, parece que é o fim do mundo? Mais alguém? Então, eu vou trazer só mais uma para daí a gente poder pular para a segunda pergunta. A questão da liturgia. Quem me conhece, aqui todo mundo, a não ser a turma lá de Santa Catarina, me conhece como pastor, mas liturgicamente, a nossa igreja, ela é uma igreja bastante, como é que eu vou dizer, rígida. E quem me conhece sabe que essa rigidez eu quebro bastante em meus cultos, né? Todos vocês que aqui estão nunca me ouviram, no início de um culto, dizer assim, o Senhor seja convosco. E aí a comunidade responde? O que a comunidade tem que responder? E contigo também, né? Essa é a forma litúrgica. E quem me conhece nunca ouviu, escutou isso de mim. Tem várias partes litúrgicas que muitas pessoas acham que, se não tiver, então já não é pastor luterano, né? E é difícil, às vezes, de quebrar. Por que eu não sou assim? Porque eu acho que quando vira um decoreba, quando vira uma ladainha, as pessoas param de prestar atenção. Elas repetem... É mais ou menos, me desculpem, mas é mais ou menos o Pai Nosso, quando a gente ora o Pai Nosso sem pensar naquilo que está falando. Simplesmente vai repetindo. E o culto
uma celebração, ela pode se tornar um perigo, né, quando ela é extremamente repetitiva. Então, eu liturgicamente sigo os passos litúrgicos, né, mas não levo eles a fio e a pavio. Né? Então, sempre tem uma acolhida, tem a confissão dos pecados, tem o momento do louvor, tem o momento do credo, que não, quase nunca uso o credo apostólico. Para quem me conhece sabe que eu sempre uso outros credos, existem 1001 credos nesse mundo. Né? Depois vem a palavra, depois vem a bênção final, né? A oração final com a bênção. Esse é o culto, né? E ele não precisa ser algo rígido. Então, são coisas que, quando, por exemplo, um evangélico entra na nossa igreja, ele às vezes vai dizer, nossa, isso não é igreja evangélica, isso é uma igreja católica, né? Não tem nada a ver com evangélico essa igreja. Tudo que eles fazem lá é igualzinho à igreja católica, né? E às vezes acabam se afastando por causa dessa percepção errada e às vezes essa percepção que nós mesmos trazemos junto com a nossa forma de ser. Muito bem. Alguém se lembrou de mais alguma coisa que é uma barreira, que cria muros dentro da nossa igreja? Sim, Cibele. Ô, Cláudio, eu lembrei aqui também na nossa região da música, da tradição na música. As músicas, aqui, quando você tenta lançar uma música nova, com ritmo diferente, esses dias até você colocou uma música aí, não sei se foi no estudo bíblico, com um ritmo bem diferente. Esse tipo de música, quando é lançado, que todo mundo olha com os olhos assim, não tem boa aceitação na nossa igreja. No geral, a música é bem tradicional também. Na nossa Exatamente. igreja aqui em Minas, as músicas mais arrastadas são mais aceitas. Agora, mudou o ritmo, pôs instrumento diferente, cantou de forma diferente, já tem outros olhos. Exatamente, Cibele. Olha, a maioria das pessoas gosta do Deus é castelo forte e bom. E quem me conhece sabe que eu já teria terminado a primeira estrofe. Porque eu não canto desse jeito, mas nem a vaca tussa, né? Mas trazendo um outro ritmo, nós temos dificuldades. Você trouxe muito bem essa questão da música, né? Nós temos dificuldade. E enquanto você falava, eu me lembrei de uma outra coisa que eu agora não estou conseguindo lembrar, mas você começou a falar da música e eu tinha uma coisinha para complementar, mas foi-se embora. Depois vem de novo, né? Muito bem. Vamos adiante? Como resolvemos esses impasses da missão em nossa igreja, em nossa comunidade? Alguém se arrisca a dar uma resposta para isso? Não resolve. Não resolve. Isso é problemático. A turma lá se reuniu em Jerusalém e resolveram a pendenga. Aqui não. Aqui continua. Quem se arrisca? Agora eu me lembrei, Cibele, quando eu era pastor em Teófilo Otoni, eu introduzi o que nós chamamos dentro da liturgia o abraço da paz. O abraço da paz, quem trouxe para dentro da comunidade Teófilo Otoni fui eu. E eu me lembro muito bem, e aí aqui já começa um pouco da resposta para essa segunda pergunta. Depois de uns 2, 3 cultos, eu quase fui massacrado em Teófilo Otoni por introduzir o abraço da paz. Que negócio é esse, pastor, de eu ficar abraçando a mulher do meu amigo ou de eu abraçar o amigo o esposo do meu amigo? Isso foi um problema sério, isso foi parar em presbitério. Aí, na reunião do presbitério, eu fiz a seguinte proposta. Gente, vamos deixar falar o que quiserem, mas durante 6 meses nós não vamos dar ouvido a nada que for falado. Quem não quiser dar o abraço da paz, ninguém vai ser obrigado. Mas quem quiser, abraça. Quem não se sentir confortável com isso, não abraça. E então, no presbitério, ficou decidido que, ok, 6 meses de experiência traumática.
Passou 6 meses, então eu decidi ficar um culto sem abraço da paz. E quase fui massacrado, porque deixei de fora o abraço da paz, que se tornou um momento tão gostoso na hora do culto, né? Então, a gente vê que quando um presbitério, um grupo, toma um assunto como algo importante e toma uma decisão, e essa decisão ela não precisa ser eterna, mas durante um tempo para poder trazer coisa nova para dentro da vida da comunidade, né? Então, às vezes, isso dá certo. Por exemplo, o Abraço da Paz. Lembro-me também que em Teófilo Otoni nós colocamos toda a questão de som aqui dentro de Ferraz. Também, quando cheguei, nós fizemos campanha do som, adquirimos data show, né? Tudo isso era novidade. E toda novidade, ela é, no início, um pouco complicada de ser aceita, né? Muitas pessoas têm dificuldade. Eu tenho aqui, junto comigo, Paulo de Norá e Roni, porque a Josi não era desse tempo ainda. Vocês se lembram, na nossa igreja, do templo para o salão, existia uma janela que era fechada, só com vidros, né? 2, na verdade, o Paulo está fazendo sinal. E nós, então, no presbitério, decidimos fechar isso com, não sei agora o nome do material, coisa parecida com gesso. Aquelas janelas não tinham função nenhuma, porque não passava vento, não passava luz, não passava nada, mas estavam ali as janelas. E foi decidido em presbitério fechar isso. No início, foi, olha, o que tive que escutar, né? Como é que pode o pastor e o presbitério descaracterizar o nosso templo. Hoje, a maioria das pessoas nem lembra que tinha janela ali, né? E ficou até mais bonito, porque as janelas destoavam um pouco ali dentro do templo. Então, tudo que é novidade traz, no início, conflitos, né? E esses conflitos precisam, então, ser trabalhados. Então, alguém consegue lembrar de uma outra resposta para como resolvemos esses impasses da missão em nossa igreja, em nossa comunidade? O acolhimento, né? No caso aí dos meus exemplos, é o acolhimento. Quando falar a igreja dos alemães, não é dos alemães, é a igreja luterana, você é bem-vindo, todos são bem-vindos. Meus exemplos é o acolhimento. Muito bem lembrado, Cibele. É acolher as pessoas que vêm, tanto as que a gente já conhece há 500 anos, quanto aquelas que se tornam visitas. E uma das coisas que faz as pessoas ficar numa igreja é a acolhida, como elas são acolhidas, né? Com carinho, né? Não obrigando a sentar lá na frente. Pelo visto, a Josiane quer falar porque ela abriu o microfone. Fala, Josi. O primeiro convite que eu recebi da pastora, eu aceitei, fui meio receosa, falei, ai meu Deus, como será essa igreja? Nunca tinha, né, ouvido falar na igreja luterana. E eu fui, me arrumei toda, né? Toda maquiei, arrumei cabelo, falei, não, vou bem bonita. E aí, quando eu estava chegando na igreja, eu pensei, meu Deus, se eles forem tradicionais, que nem as outras igrejas que eu já fui, vão me xingar. Eu vou ser chutada de lá. O que eu vou fazer agora? Com que cara que eu vou olhar para minha pastora? E eu fui, eu falei, não, Senhor, é para o Senhor, tô indo. E a primeira pessoa que me recebeu foi a dona Cida. E ela me olhou assim com um olhar tão carinhoso, ela me deu um abraço tão acolhedor. Naquele momento eu me senti tão amada e foi um culto tão maravilhoso e todo mundo me recebeu tão bem que eu falei, é aqui o meu lugar, eu encontrei o meu lugar. A palavra do pastor foi diretamente comigo, que Deus usou assim de uma forma surpreendente e eu fui querendo ficar cada vez mais firme na igreja e levei meus filhos e levei meu marido e graças a Deus eu sou muito feliz hoje sendo uma luterana. Era isso que eu queria dizer. Muito bem, obrigado pelo testemunho, Josi. Mais alguém?
Agora eu vou direto no ponto. Não quero saber como é que a nossa comunidade, nossa igreja, reage a esses impasses da missão. Como é que você, né? Qual é a forma de você participar diretamente e ativamente desse processo de vencer tradições que atrapalham a missão da nossa igreja? O que você, como pessoa, ou como presbítera ou presbítero, faz? Repete, pastor, por favor. A minha pergunta é diretamente a cada um e cada um de vocês. O que você faz para ajudar contra todo esse tipo de tradicionalismo que cria muros? Então, como você participa para derrubar esses tipos de muros? Olha, pastor, Fala mais pertinho. é complicado, sabe? Porque a gente enfrenta dificuldades praticamente todos os dias. E tu tem que, para não sair da fé, para não sair da igreja, tu vê situações, e deve ser em todas, aqui também tem, de membros que acabam saindo porque a sua forma de pensar não surtiu o efeito que ele desejava, e tu acaba sempre tentando trazer essa pessoa de volta, mas é difícil, não voltam, e há uma mudança, principalmente aqui na nossa igreja, porque nós somos uma comunidade de praia. Então, a rotatividade de pessoas aqui em Balneário Camboriú é muito grande. Então, nós temos um grupo mais antigo, tradicional na igreja, que está sempre ali, mas desse grupo antigo também já tem muita gente que já saiu por não concordar com algumas situações que ocorreram na igreja, e pessoas que eram muito importantes dentro da igreja, que eram muito ativas dentro da igreja, sabe? E a gente tem esse conflito diário. É diário, não é... E a maneira que a gente leva vai pedindo a Deus e vai superando cada um que acontece. Mas é bastante complicado. Nós temos aqui vários conflitos, alguns assim que... Mas creio que não tem comunidade que não tenha. Todas têm. Todas têm. Mas Assim como toda família tem lá seus perrengues, todo relacionamento conjugal tem seus perrengues. Tanto a família pequena quanto maior, também a comunidade, né? Mas eu acho que uma palavrinha que você colocou, que eu achei muito interessante, Paulo, coloca isso perante Deus, né? Eu acho que a oração, nessas horas, é uma coisa que nós, como pessoa, podemos fazer. Se eu vejo uma coisa que eu não concordo, devo colocar isso em oração. Se eu vejo uma coisa que é muito boa, devo colocar isso em oração, né? Colocar perante Deus essas situações, né? Agora, você pode ter certeza, infelizmente, não existe comunidade perfeita, né? Então, sempre haverá essas dificuldades de convivência. A Dinorá saiu, eu acho que ela queria falar, Paulo. Agora é outro Paulo. Ela não queria falar, ela já tinha falado. Tá bom. A Josi, ela colocou aqui também, achei muito interessante, deixa eu abrir aqui o bate-papo, o que ela escreveu. Dou meu testemunho, convido amigos e familiares, tento quebrar essa impressão, né? É isso mesmo. Quando a gente dá o nosso testemunho, a gente pode dizer, olha, não, eu me sinto bem lá naquela igreja. Não é a igreja dos alemães, não. Não é a igreja de gaúcho, não. Lá não se canta só música arrastada, não. Lá também se dá o abraço da paz, né? E assim por diante. Lá também fecham janelas, que tinha na janela na igreja que não tinha serventia nenhuma, e assim vai, né? Muito bem. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa ou a gente pode ir para os finalmente? Paulo, seu áudio está aberto.
Eu Muito acho bem. que tem que ter muita persistência, porque a gente tem que participar e a gente sempre encontra muita dificuldade aqui ou lá, em todo lugar, mas o que dá muitas vezes vontade é de desistir. Ir para outra igreja, outra comunidade, sabe? Mas eu acho que não, tem que ter essa persistência para, vamos dizer, lutar, né? Tem que sempre estar contra a maré. Deixa eu acrescentar mais duas palavrinhas à persistência, já que uma rima com persistência é a questão da paciência, né? E o fundamental em todas essas situações é o amor. Amar até mesmo as pessoas que pensam diferente de mim. E quando a gente consegue fazer isso, pode ter certeza que mudanças acontecem, seja na outra pessoa ou em nós. Muito bem. Mais alguém? Podemos encerrar, já que o silêncio... alguém se dispõe a fazer a oração final? Ô, gente, antes de fazer a oração final, vamos sair na janelinha aqui, porque senão a Noemi vai cobrar de mim a fotografia e eu não a fiz. Dona Hildegard e seu Maurício. Agora sim. Tira a mão da frente, seu Maurício, para poder tirar a fotografia da Dona Hildegard, porque só aparecia a mão de vocês, ia sair na fotografia só a mão de vocês. Muito bem. Joia. Então, vamos orar. Querido Pai, obrigado por novamente esta grande oportunidade que Tu nos deste de nos reunirmos de forma virtual. Mas como foi bom poder sentir a Tua presença em todos esses lugares tão diferentes. Tu estiveste conosco durante todo este estudo e sabemos que continuarás conosco. Obrigado, Senhor, por todo este relato que existe lá em Atos 15. Assim como em nossas comunidades, na primeira comunidade, primeira igreja cristã também teve problemas e eles conseguiram resolver. Ajuda-nos, Senhor, também a partir do diálogo, a resolvermos ou participarmos da resolução e de como resolver esses problemas que acontecem em nossas comunidades. Obrigado, Senhor, pela participação de cada pessoa que tirou esse tempo hoje à noite para estar junto conosco. E te pedimos que tenhamos uma noite de descanso e que amanhã possamos recomeçar a nossa caminhada junto contigo e junto com nossas famílias e também com amigos e amigas. E que aqueles que já estão tendo condições de encontros presenciais, que a gente possa se reencontrar também com irmãs e irmãos da nossa comunidade de fé. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Propaganda é a alma do negócio. Amanhã é sexta-feira. Quero desafiar vocês a assistirem a palavra pastoral bem no finalzinho, deixei bem para o final, para todo mundo assistir até o final, tem uma piadinha lá, hein? Então, não vão deixar de assistir. Para quem mora aqui perto, domingo que vem, nós teremos, depois de tantos e tantos meses, né, centenas de dias, novamente a Santa Ceia, na comunidade aqui. Então, quem mora aqui perto é desafiado a estar junto conosco na Santa Ceia. E quem quiser, que mora longe, pode acompanhar o culto. Vai ser transmitido de forma online, se tiver universitários aqui, né? Porque o pastor não dá conta de fazer tudo sozinho, então os universitários é que tem que socorrer o pastor nessas horas, né? Mas teremos, então, a distribuição, a celebração da Santa Ceia para quem mora aqui pertinho. Gente, um beijo no coração de vocês. Até
semana que vem. Atos 16. Não é ler, não, é decorar, hein? Boa noite. Boa noite a todos.